Hoje vamos falar sobre esse racha nas eleições municipais e na direita brasileira e também do avanço da extrema-direita na Europa e também, claro, das últimas informações e muita análise também do conflito no Oriente Médio. Antes, vamos apresentar os participantes da roda. Conosco hoje o Sérgio De Nicoli, que é CEO da AP Exata, também é jornalista, colega jornalista e cientista de dados. Seja muito bem-vindo, Sérgio. Obrigado. Daniel Rittner, nosso diretor em Brasília, e a Thaís Heredia aqui comigo no estúdio em São Paulo. Vamos antes tratar dos assuntos nacionais. Uma ala da direita brasileira está causando um racha no bolsonarismo e na direita brasileira. São lideranças adeptas também ao discurso antissistema que buscam eleitores que se sentem traídos pelo alinhamento de Bolsonaro a forças políticas do centro. O movimento põe em xeque o monopólio do ex-presidente do país como líder, o grande líder dos conservadores no Brasil. A reportagem é de Thaisa Medeiros. Nicolas Ferreira, uma das maiores lideranças conservadoras do Brasil, abriu fogo contra o PSD numa batalha explícita nas redes sociais. O deputado federal por Minas Gerais pediu para a direita não votar em candidatos do partido de Gilberto Kassab, que, segundo ele, é o responsável pelo pedido de impeachment de Alexandre de Moraes não avançar. Nicolas culpa ainda outro nome do PSD, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A campanha foi abraçada por outros nomes do PL na Câmara. Gustavo Gayer fez posts contra o PSD. O movimento acerta em cheio a estratégia de Bolsonaro e do PL, que em São Paulo, por exemplo, se uniram com o PSD e outros partidos pela reeleição do atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB. Nunes tem como principal cabo eleitoral o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, eleito com apoio de Bolsonaro e que também passou a ser alvo de críticas desta ala do bolsonarismo, que vê o governador do Republicanos e o prefeito como próximos do Centrão. Na prática, o movimento de Nicolas e dessa ala tem favorecido em São Paulo Pablo Marçal, que busca os votos do eleitor da direita, saudoso do discurso antissistema do Bolsonaro de anos atrás. Para a CNN, nomes próximos ao ex-presidente disseram já perceber os reflexos deste movimento em diversos locais nas eleições deste ano. Afirmam que Bolsonaro vai sair fragilizado da eleição, enquanto essa ala, liderada por Nicolas e Marçal, poderá levar parte dos eleitores de Bolsonaro para outra liderança em 2026, já que ele está inelegível. A divisão ocorre também na diferença de prioridades das agendas. Enquanto para Bolsonaro o principal é a anistia aos investigados pelo 8 de janeiro, essa nova ala foca sua ação no impeachment de Alexandre de Moraes. O entorno do presidente considera uma pauta relevante, mas sem qualquer chance de avançar agora, enquanto a anistia pode até mesmo levar Bolsonaro de volta à eleição. Já a esquerda se vê fortalecida com o racha. Em declarações recentes, o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, disse não ver futuro viável ao bolsonarismo, superado por novas lideranças com agendas diferentes entre si e que, por isso mesmo, não deverão ser capazes de unir a direita. Sérgio, você escreveu um artigo ontem no Estadão dizendo que Bolsonaro está se tornando nessa eleição uma espécie de rainha da Inglaterra. Queria que você elucubrasse um pouco mais essa linha de raciocínio. É só um minuto que a gente está sem o áudio do Sérgio, a gente vai ajustar nossa equipe. Antes eu vou chamar aquela tela, o Felipe vai colocar para a gente, que ilustra exatamente o que a gente estava falando, né? Após a suspensão do X no Brasil... Já voltamos com ele, Felipe? Então vamos lá, Sérgio. Agora de novo, eu só vou pedir para você recomeçar a sua resposta. Eu havia te perguntado sobre a menção que você coloca no seu artigo no Estadão de ontem, colocando o ex-presidente Jair Bolsonaro como uma espécie de rainha da Inglaterra nessa eleição. Queria que você elucubrasse um pouco mais, por gentileza. Em primeiro lugar, a gente tem que observar que o fato da direita estar rachada não quer dizer que ela está diminuindo, né? Eu acho que até é um sintoma de uma consolidação dessa direita e como não há espaço vazio na política, o Bolsonaro está inelegível,
e as peças começam a se movimentar já para 2026. Então, eu digo que ele é a rainha da Inglaterra, faço até uma brincadeira, porque as pessoas pedem bênção a ele, evitam falar mal dele, mas tentam superar essa liderança, né? E me parece que o centro hoje está muito focado na direita, né? O centro no Brasil ele é um pouco amorfo, né? Ele vai se moldando de acordo com as oportunidades, e o país realmente se tornou muito mais conservador, né? O crescimento das igrejas prova isso, e mesmo a esquerda, né, ela já tenta deixar algumas pautas que eram caras a ela um pouco de lado. E dentro da direita, isso também acaba gerando uma disputa, né, de espaços. E o que a gente observa é que realmente o Bolsonaro começou a ter muita crítica, algo que nós não víamos antigamente, né? Ou seja, até Bolsonaro poder se reeleger, ele era considerado uma liderança praticamente unânime entre a direita, e agora é acusado de ceder a desejos do partido, de estar mais ligado ao sistema, né? Me parece que há uma fatia da direita que é um pouco mais radical, que não entende um pouco o jogo do poder, né? Como é que ele se estabelece, o equilíbrio de forças, né? E o Bolsonaro, como foi presidente, já tem um pouco mais de noção disso. Mas, de qualquer forma, o que está por trás disso, eu acredito que seja realmente as eleições de 2026, até porque o próprio Tarcísio também tem sido alvo de ataques, né? Quando o Nicolas põe esse vídeo aí criticando o PSD e fala que o PSD tem sido uma chave que impede o impeachment de Alexandre de Moraes e arrasta a asa aí para o Marçal, ele não diz também que o Marçal nunca falou que é a favor de impeachment de Alexandre de Moraes. Então, há realmente aí uma questão de ocupação de espaço, me parece que as forças estão se alinhando aí para tentar evitar uma subordinação ao Bolsonaro, uma vez que o espaço que ele ocupou está deixando aí um vácuo, né? Ô Sérgio, deixa eu só colocar agora assim na tela a pesquisa de vocês, né? Da Exata, a pesquisa que o Sérgio fez, né? Mostrando que depois da suspensão do X no Brasil, a plataforma se tornou um campo de debate ali, de uma guerra dentro da direita, e a Exata analisou cerca de 450 mil publicações na rede social que mencionam o termo Bolsonaro nos últimos 10 dias. E olha só o resultado exatamente que o Sérgio estava nos dizendo. 58,8% das menções foram positivas, com 20% delas demonstrando confiança plena nas escolhas do ex-presidente e 24% revelando alegria em torno das declarações e opções políticas de Bolsonaro. 41,2% das menções foram críticas, né? E desse percentual, aí é bem interessante, tem uma presença dos seguintes sentimentos na crítica ao Bolsonaro por parte da direita. 18,3% expressaram raiva, com manifestações de frustração e indignação. 12,1% manifestaram tristeza e desânimo devido a essa divisão da direita. 10,1% mostraram aversão às alianças do PL e 8,5% tinham medo das derrotas eleitorais de candidatos abraçados por Bolsonaro. Agora, Sérgio, você colocou já um pouco na sua fala que isso não significa um enfraquecimento da direita. Mas, ao mesmo tempo que a gente vê um Bolsonaro mais criticado, rumo a 26, né, por parte da própria direita, ao mesmo tempo, na comparação, em todos os quadros comparativos que nós vemos das eleições nas capitais, os candidatos apoiados pelo Bolsonaro estão mais bem posicionados que os candidatos apoiados pelo presidente Lula. Isso significa que o bolsonarismo está mais forte ou que a direita está mais forte? Como que a gente consegue ler esse quadro, tendo em vista que, como você mesmo constatou na sua pesquisa, Bolsonaro está mais criticado e tem um racha dentro da direita brasileira? Desculpa, não consegui ouvir bem a pergunta, mas enfim, antes de entrar nessas questões, eu queria dizer que nossos servidores estão no Canadá e isso possibilitou que a gente continuasse observando o X, né? E trouxe esses dados aí. Mas nós observamos aqui que nesses sentimentos negativos relacionados ao Bolsonaro, né, 41,2%, a raiva ela se manifesta justamente com a frustração e indignação devido a alianças políticas, né, e a suposta insubordinação aos objetivos do Valdemar Costa Neto. Isso é muito falado nas redes. A tristeza, quando ela se manifesta, ela expressa um desânimo, um desapontamento devido à divisão da direita, as pessoas lamentam muito isso. Há muita gente dizendo, a esquerda, quando briga, depois ela se une, a direita está se fragmentando. Então, há um lamento em relação a essa questão. Há uma aversão também às alianças do PL. Inclusive, muita gente comenta, né, apoio do PL, deputados do PL ao governo do PT, alianças com a esquerda, isso também é muito falado. E o medo são publicações que se referem ao receio das derrotas eleitorais dos candidatos abraçados por Bolsonaro.
E uma coisa interessante que a gente pode observar é que 20% demonstra uma confiança plena no presidente, é justamente um percentual, né, dos candidatos mais bolsonaristas que nós temos nas capitais, que são o Ramagem e o Gustavo Gayer, né, em Belo Horizonte. Então, nós temos aí, aliás, o Engler, desculpa, confundi aqui. Então, nós temos aí um percentual realmente de pessoas que são muito apaixonadas e seguem o que o Bolsonaro diz, mas esse cenário tem se alterado um pouco, né, com o passar do tempo. Ô Thaís, para onde que, vamos dizer assim, as elites empresariais, o setor produtivo, o setor financeiro, diante da inelegibilidade do Bolsonaro, como que eles estão se situando dentro dessa reconfiguração de forças que a gente não sabe onde ainda vai desaguar isso, mas eles estão se posicionando como? Por exemplo, aqui em São Paulo, né, tem muita gente dizendo que Faria Lima está com o Pablo Marçal, né, que as elites estão com o Pablo... O que você nota de percepções dessa turma em relação a esse processo político em curso? Parte da Faria Lima está, sim, com o Pablo Marçal, a parte mais jovem, a turma mais jovem ali de back-office, tem mais ligação ao Pablo Marçal, mas a Faria Lima e muitos empresários já escolheram o Tarcísio Gomes de Freitas como um representante da direita que eles gostariam de ver no poder, né? E que eles estão vendo o governo do Tarcísio aqui e têm dado o seu apoio, que é um governo de caráter mais liberal, a favor das privatizações, né? Acelerando nas privatizações, com uma mudança radical ali na gestão. Na verdade, o Tarcísio não está fazendo uma coisa muito diferente do que fez João Dória, né? O João Dória já tinha esse perfil de governo. Agora, é interessante porque ainda há, sim, bolsonaristas, aquele bolsonarista mais raiz, tanto no setor empresarial quanto no setor financeiro. Da turma mais velha, Caio, eu não percebo muito essa adesão ao Marçal, não, sabe? Eu acho que tem muito uma coisa da empolgação da turma mais jovem, que a turma mais velha, os grandes gestores, não compra. Essa turma não compra Pablo Marçal, enxerga ele, enfim, com todas as críticas que a gente tem feito aqui, inclusive pelo seu despreparo. Agora, tem um movimento interessante, muito forte, a favor de Tabata Amaral. Ela é vista como uma candidata que precisa começar a ganhar apoio político já. Quer dizer, nenhum deles tem esperança de que ela vai ser eleita, porque ela não conseguiria chegar ao segundo turno. Mas enxergam nela e investem, entre aspas, nela como uma candidata do futuro. O Daniel, é interessante que na nossa reportagem aí do Saulo e da Thaísa, no final, acaba com o Zé Dirceu analisando essa divisão na direita, comemorando essa divisão na direita, porque na linha ali, acho que foi uma conversa dele, inclusive a Folha, semana passada, ele colocando que o bolsonarismo está dividido e que isso é muito bom para a esquerda. Você sente, até isso aí em Brasília, né? Palácio do Planalto, Partido dos Trabalhadores, olhando essa direita fragmentada e vendo nisso uma chance talvez maior de chegar mais competitivo em 2026? Bom, eu não sei se dá para comprar o termômetro do Zé Dirceu, porque para ele, o governo Lula é um governo de centro-direita, essa é uma definição dele. Então, a gente precisa ver exatamente onde ele se encaixa, se a gente compra as ideias dele ou não. Agora, é curioso, né? Porque a direita, fazendo primeiramente uma leitura sobre a direita, o que mais me chama atenção é a plataforma antissistema da direita. E ser antissistema pode ser em algum momento ser bolsonarista, pode ser depois ser Marçal, pode ser na Argentina ser Javier Milei, todos com plataformas diferentes entre si. Mas hoje a direita passou a representar, sobretudo, a contracultura, passou a ser a transgressão, passou a ser o desafio à ordem imposta, ao establishment, né? Que era, na verdade, o ser cool até os anos 90, até os anos 2000, talvez, era ser de esquerda. Agora, o ser cool é ser de direita. E acho que está um pouco ligado a isso que a gente está conversando. Para a gente ver se a esquerda se capitaliza um pouco com a divisão da direita, a gente pode olhar o que está acontecendo em São Paulo e em Goiânia nas eleições municipais, por exemplo. Guilherme Boulos corre o risco de ficar fora de um segundo turno dominado pela direita.
A candidata do PT em Goiânia, hoje líder com 23% dos votos, pode ficar de fora do segundo turno com a proliferação de candidaturas fortes de direita. Então, não necessariamente a esquerda sairá com algum ganho dessa divisão da direita, não. O importante é ver que tipo de direita sai disso, porque, obviamente, uma direita que ganha e governa como antissistema, aos poucos ela vai ter que se curvar ao establishment também para governar, porque senão governar fica sendo absolutamente inviável. E é aí que você tem segunda, terceira, quarta geração de novos candidatos antissistema, essencialmente. Ô Sérgio, o Daniel já deixa a pergunta aí, que tipo de direita vai sair dessa reconfiguração toda? Já dá para a gente ter um perfil? Acho que congelou, hein? A imagem do... Perdemos o Sérgio, né? Bom, o Daniel, vou continuar contigo. Daniel, perdemos dois então, né, Filipe? Ah, pronto. Não, o Daniel tá aí. Deu para aqui. Ô, Daniel, não, eu ia colocar, porque a gente está falando... Antes fosse o contrário, né? A gente está falando bastante aqui das questões envolvendo a direita, mas a esquerda também, né? No próprio quadro comparativo das pesquisas, o próprio presidente Lula também tem evitado colocar o pé em diversas campanhas, né? Aqui em São Paulo esperava-se ele no final de semana passada. Você acha que para um eventual segundo turno tem uma previsão de uma entrada maior do presidente da República nas campanhas? Eu ando vendo, Caio, o presidente jogar numa bola segura. Quem não comparece na campanha e nos comícios para valer, não pode ser acusado de ser sócio numa derrota. Então, me parece que ali Lula está na defensiva. Se ele não participa da campanha, logo ele não pode ser muito acusado de também ter sido derrotado nas eleições municipais. E é essa postura defensiva que eu vejo ele tendo. O PT achava muito importante, ali havia selecionado 7, 8 capitais do país em que, pela força do bolsonarismo, pela votação em 2022, eram prioridades. São Paulo ganhou uma prioridade muito grande do PT, mas eu não percebo esse nível de envolvimento por parte do presidente. Ô Sérgio, para finalizar, era a minha pergunta anterior, antes da gente perder a conexão. Que tipo de direita vai sair disso tudo? Eu acho que essa é a grande questão que nós temos que saber, né? Quando a esquerda se fragmentou, surgiu o PSOL, por exemplo, né? E o PSOL nunca teve a força dessa direita fragmentada, né? Ele só teve essa força quando ele se juntou praticamente ao PT. Então, me parece que essa direita fragmentada, ela tem uma força bem mais ampla, né? Ela já abarca uma parte do eleitorado bem significativa. Então, eu acredito que possa realmente surgir aí um embate forte, né? Resta saber se, num eventual segundo turno em 2026 com a esquerda, essa direita vai se unir, porque a esquerda ela tem a capacidade de brigar unida, né? Ela briga e depois ela consegue caminhar junto. Me parece que essas rusgas da direita, que é uma direita muito raivosa, né, que tem se colocado aí, ela não vai se curvar a quem for contra, né? Então, eu acho que pode haver aí realmente uma divisão que fragmente mais um perfil radical de um perfil mais centro mesmo, né? Como o Daniel disse, o centro hoje ele é mais direita, ele já foi mais esquerda, né? Então, me parece que os políticos que têm uma ideia melhor de uma gestão que necessita de acordos, né? Eles não vão permitir que essa radicalidade tome conta da política, até porque quando ela se torna governo, ela precisa fazer alianças. Mas a população me parece um pouco indignada com a classe política, isso está bem acentuado, né, já há algum tempo, e se identifica com esse perfil mais radical, mais disruptivo, né, para falar um termo aqui mais educado, né, porque é uma direita que às vezes é muito raivosa, a gente tem visto cenas na eleição em São Paulo que são muito lastimáveis, né, que não pregam uma boa política, não pregam uma política muito democrática, é uma política de provocação, de tentar irritar o outro, de ataques muito pessoais, né, que foge um pouco do debate. Eu acho que o eleitor, enfim, que se sente identificado com isso, uma hora vai ter que botar a mão na consciência e entender que política se faz com acordo, com diplomacia, né, com variedade de ideias, né. Uma pessoa que se elege para um cargo executivo tem que administrar para todos, né, para todos os espectros.
E eu acho que pode ser que essa direita não consiga depois se unir mais e se fragmente realmente em duas partes. Bom, Sérgio A Denicoli. sua esperança, viu, Sérgio, que os eleitores vão racionalizar e buscar o bom senso, se não o consenso, pelo menos o bom senso. Vamos lá, Sérgio Denicoli é CEO da AP Exata, jornalista e cientista de dados. Muito obrigado, volte sempre, Sérgio. Obrigado. Meus amigos também, Daniel Hittner e Thaís Herédia. Até amanhã. Vai zarpar. Vamos lá. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo e na sequência nosso assunto é o avanço da extrema-direita na Europa agora. Até já.